Sim, queridos irmãos, vocês acertaram o canal. Bem-vindos ao nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Todos sabem, nós estamos explorando a obra de Leal de Souza, o Espiritismo, a magia e as 7 linhas de Umbanda. Nós estamos aos pouquinhos esmiuçando esse trabalho único, ímpar, verdadeiramente, na literatura umbandista. E também nós vamos propor a seguinte coisa para nós. Vai me dizer, você vai me contar se não é verdade, se você não tem a mesma ideia do que eu. Quem dera que eu pudesse voltar no tempo, lá em 1914, 1920, lá no início do século passado, sentar muito confortavelmente na assistência da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade para assistir uma sessão, observando a entidade, o caboclo das 7 encruzilhadas, em seu médium, Zélio Fernandino de Moraes. Como seria bom assistir, observar como ele trabalha, como ele fala, como ele se locomove ali dentro do terreiro, como é que ele age ali dentro, para comparar não somente com as minhas entidades, mas com as entidades das outras pessoas, para justamente trazer esse conhecimento para vocês. Se isso é possível, graças aos livros, isso é possível. Nós vamos voltar no tempo, numa viagem fantástica. Nós vamos conhecer de perto hoje o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Por isso, o meu convite é: fique até o final do vídeo. Se você não ficar até o final do vídeo, vai ficar todas aquelas ideias truncadas, cortadas pela metade, e você não vai ter essa ideia maravilhosa que nós vamos desenvolvendo à medida que o vídeo vai passando para chegar até o final. Então fique conosco, dê seu like, compartilhe, faça seu comentário. Tudo isso é muito importante para o nosso. Começamos aqui. Um terreiro é apenas a ponta de um iceberg. Como assim? Você vai dizer. Quando um guia, quando uma pessoa incorpora o seu guia na Terra, e o guia diz assim: olha, você tem mediunidade de dirigente espiritual. A sua missão na Terra será construir fisicamente um terreiro. As pessoas costumam ficar muito assustadas, acham que não são capazes disso. Ninguém é totalmente capaz. Mas, à medida que o tempo vai passando, vai provando que isso é verdadeiro. Vão chegando entidades, os teus próprios guias mudam ao modo de trabalhar, você vai conseguindo criar uma estrutura de um prédio, de um local, organizando médiuns, dando doutrina, muitas vezes muito além de suas forças, muito às vezes além do seu conhecimento, e você faz, se for necessário. Isto prova que um terreiro, quando chega a se formar na Terra, ele é apenas a ponta de um iceberg, porque ele já existe no plano espiritual. Ó, sim, muitos médiuns que têm a capacidade de desdobramento durante o sono, que é aquele médio de projeção da consciência durante o sono, muitas vezes eles dizem que já viram o terreiro funcionando, às vezes participam de trabalhos dentro do terreiro, durante às vezes uma noite inteira, eles contam: olha, eu sonhei a noite inteira com o terreiro, que eu estava lá dentro trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, mostrando que existe um prédio, na verdade, um outro lugar, que o terreiro já existe. Então nós já estamos trabalhando nele há muito tempo. Já estamos trabalhando com os nossos guias há muito tempo. E apenas basta para os nossos guias criar uma estrutura material, um prédio, um local, enfim, para que os seus trabalhos possam ser trazidos de lá para cá. Vejam a grandeza que é construir um terreiro de Umbanda e a responsabilidade. Porque os guias depois, com o tempo também, eles começam a mandar guias espirituais para que possam tocar aquele terreiro. Porque muitos guias, a gente tem aquela ilusão assim de estar incorporando a corrente inteira, que é nada. A gente está incorporando 1 ou 2 guias. Nós não temos ideia da quantidade de espíritos de luz que ali trabalham.
Muitos deles vão ocupar médiuns. É verdade. Alguns médiuns chegam já com a sua coroa espiritual, com seu conjunto de entidades, mas alguns guias do terreiro passam a trabalhar com eles também. E o dirigente espiritual também pensa que os seus guias é tudo ali. Não é, não. Tem uma corrente espiritual imensa de entidades trabalhando para manter aquele terreiro, desde o pessoal que cuida da porteira, vamos dizer assim, que é o povo de Exu, aos caboclos e pretos velhos da mais alta hierarquia. Muitos deles nunca nós vamos conhecer, nunca vão incorporar, mas eles estão ali trabalhando com a gente. E também a gente tem que pensar nessa possibilidade e na responsabilidade de trabalhar com tanta gente ali. E quando a gente começa a colocar a nossa personalidade, os nossos gostos, a nossa ideia sobre as coisas, quando ali os guias não concordam muito com as nossas ideias, com as nossas ideias materiais e as nossas ambições pessoais. Como nós falamos, todos esses guias são alocados de outros lugares para chegar até o nosso terreiro. Muitos deles nunca vamos conhecer. E como é que eles são? Como é que são esses guias espirituais? Como é que a gente pode dizer claramente, observando, um guia espiritual de grande luz, ele tem algumas características muito importantes que se repetem em todos os guias. Primeiro, solidez, uma solidez muito grande de seus pareceres, de seu conhecimento. Ele não chega titubeando, ele não chega com dúvida, ele não chega dizendo assim, eu acho que. Não, ele chega dizendo, ó, é assim, é assado. As coisas funcionam desse modo, as coisas não funcionam desse modo. Ele tem o tempo inteiro um parecer muito lógico, muito tranquilo sobre as coisas. E fecham as ideias. Fecham, sim. Eles têm métodos também para os seus trabalhos. Eles não chegam fazendo, isso aqui serve, isso aqui, vamos fazer assim, desse jeito hoje. Não. Eles têm todo um segmento, uma estrutura para fazer. Eles pedem materiais, eles fazem exigências com a corrente mediúnica. Eles não entram numa corrente mediúnica, posso usar a palavra? Esculhambada, que são aqueles médios que não tomam banho nunca de descarrego, aqueles médios que entram pensando qual o feijão que eles vão fazer à noite para a família no outro dia, aqueles que ficam pensando dos problemas do dia, aqueles, enfim, que chegam assim alvoroçados dos problemas que aconteceram em seu trabalho. Um guia ele já chega exigindo uma corrente bem harmoniosa, pensando no que está fazendo ali, fazendo uma prece, cantando os pontos, que é uma das formas de nós fazermos as nossas orações, é através dos pontos cantados. Sim, nós rezamos cantando. Fazer com fé, fazer com alegria, fazer pedindo para as falanges superiores baixarem no mundo para trabalhar. Eles já chegam assim, eles já chegam reclamando. Cadê o ponto riscado que não está ali? Cadê a defumação que não foi feita direito? Eles chegam. Ou chegam num dia, imagina num dia de uma maci, por exemplo, que você faz de um ano, no primeiro ano tudo bem feitinho, bem organizado, no segundo ano você acaba esquecendo, ano passado parece que tinha uma vela ali. Não, o guia já chega falando, cadê a vela que estava ali? Cadê a vela que está faltando ali? O que está faltando aqui? E quando não falam, cuidado. Quando não falam, muito cuidado, porque ele vai ensinar para você. Ele vai deixar a casa cair, literalmente, para depois chegar para você. Você esqueceu isso? Por que você não fez? Você não fez, por isso que caiu. Você não se cuidou, por isso que se sentiu mal no meio de uma corrente. Eu não dormi direito, eu briguei com a minha esposa e vim para cá. Você chegou agitado, cheio de ideias mirabolantes na cabeça e você quer chegar aqui dentro da corrente e desempenhar muito bem. Eles cobram, e cobram bastante. Isso um guia de luz faz, sempre. Uma das coisas também que a gente observa nos guias de luz é que eles são inflexíveis em sua disciplina. Um guia de luz, ele não é aquele tipo assim, tá tudo bom, dá risada, debocha. De um debocha de outro, um guia de luz nunca faz isso.
Um guia de luz, uma das coisas que menos eu já vi na minha vida é um guia de luz da gargalhada e risada. E vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Eu nunca vi um caboclo dando gargalhada. Preto Velho ri às vezes, mas é uma risada assim, divertida, para relaxar. Ele nunca faz debochando, ele faz para alegrar uma pessoa. O único que dá gargalhada e ri e debocha mesmo é Exu. Isso mostra uma coisa, e sabendo que Exu trabalha mais na parte material do planeta, com as energias mais densas, mais próximas a essa matéria que nós vivemos. Isto prova uma coisa, que os guias de luz, na verdade, eles não acham graça das nossas desgraças, eles não acham graça da nossa tristeza, eles não acham graça das nossas bobagens. Um guia de muita luz, ele tem compaixão, ele tem piedade. E não foi uma nem duas vezes que eu vi caboclo com os olhos cheios de lágrimas, ou pretos velhos com os olhos cheios de lágrimas, ouvindo o relato de uma pessoa que necessitava de auxílio. Então nós observamos que aquela gargalhada modulada do Exu, na verdade, é uma coisa bem material, bem desse plano. É uma sintonia, uma vibração que chega a esse nível aqui mais próximo de nós. Enquanto que um guia de luz, ele não ri, ele não brinca. E outra, ele tem extrema disciplina. Ele nunca debocha de ninguém. Ele sabe o horário que tem que chegar, ele sabe o horário que tem que terminar, porque ele tem outras coisas para fazer. As pessoas acham que vou chamar meu guia de luz agora, meu caboclo, meu preto velho, a qualquer dia, a qualquer hora. Não, eles também têm ocupações no plano espiritual naquele momento. Às vezes eles estão num hospital espiritual, até aqui na Terra, trabalhando para ajudar uma pessoa a se reerguer. Ele pode estar em qualquer lugar, na mata, colhendo energias, as plantas, das folhas, para trazer para dentro de um terreiro. Um guia pode estar fazendo 1000 coisas nesse momento. Ele não está à nossa disposição 24 horas. É um desrespeito com o guia de luz pensar que ele está, assim como um mandalete, um office boy, um garoto de recado, à nossa disposição, sentado na porta da nossa casa para fazer o que a gente quer. Agora nós vamos falar, agora que nós temos uma noção de como é um guia de luz, nós vamos observar as palavras de Leal de Souza em relação ao caboclo das 7 encruzilhadas, que ele teve a feliz oportunidade de estar ao lado e observar os trabalhos diários dele. Em primeiro lugar, algo que já acontece com os nossos guias de luz. Quando o caboclo das 7 encruzilhadas começava a falar qualquer assunto, as pessoas se sentiam como verdadeiras crianças do lado dele. Sabe aquela ternura que surge, aquele encantamento de ouvir as palavras dele, aquela sensação assim de ter um anjo descido na terra que está dirigindo a palavra para você. Era assim que Leal de Souza se sentia ao lado do caboclo das 7 encruzilhadas. Ele se sentia acolhido, ele se sentia privilegiado pelo fato de ter uma entidade de tamanho conhecimento ao seu lado falando com ele. O caboclo das 7 encruzilhadas, ele estava numa intersecção espiritual de 7 caminhos. Isso explica porque do nome dele. O que significa essa intersecção? Muitas vezes eu parei para pensar, são reais caminhos? Você imagina 7 estradas físicas, onde ele estava sentado no meio, chorando, porque ele estava indeciso em qual caminho tomar? Na verdade, eu imagino que essas 7 intersecções eram 7 possibilidades que ele teria para escolher em seus trabalhos, em seu destino. De repente, reencarnar. De repente, estar ao lado de um médium. De repente, estar ao lado de uma outra pessoa que ele amava muito e que ela reencarnou, deixou, enfim, ele ficou na espiritualidade, ela veio aqui para a Terra e ele ficou ali com saudade pensando nela, o que ele poderia fazer para ajudá-la. Ou, enfim, estar em qualquer outro lugar fazendo outros trabalhos, outros segmentos. Enfim, ele estava com 7 opções. 7 opções importantes. 7 opções que ele realmente tocava-lhe o coração. Ele não sabia qual delas tomar, porque todas pareciam ter prioridade para si. E conta Leal de Souza que Jesus, nada mais, ninguém menos que Jesus, que para nós é o Espírito
material, enfim, alguém que teve um corpo físico de maior hierarquia que teve aqui na Terra. Vejam bem, eu estou falando com as palavras da Umbanda. Se você pensa diferente, tudo bem, mas para nós Jesus é esse representante espiritual de maior hierarquia. Dizem que Jesus apareceu para o caboclo das 7 encruzilhadas, conversou com ele e apontou para uma região, aqui no Brasil, obviamente, para uma região extremamente necessitada. Ele deve ter mostrado o Brasil na sua espiritualidade, ainda mais saindo de um processo doloroso, horroroso de escravidão, de todo tipo de barbárie feita nesses tempos. Ele mostrou essa situação espiritual que o Brasil estava passando e disse: olha, que tal você ir para lá trabalhar e fazer uma grande missão espiritual junto a um médium que vai incorporar você? Foi aí que o caboclo decidiu. E ele resolveu, como ele estava com 2 corações, é fato, ele resolveu adotar o nome de Caboclo das 7 Encruzilhadas. Ou seja, das 7 opções, provavelmente, isto eu estou dizendo por mim, não está escrito em nenhum momento. Mas quem sabe eram 7 opções importantes que ele deixou de fazer para estar aqui conosco, ensinando a maravilhosa Umbanda que eu estou tentando repassar para vocês. Léo de Souza também fala um texto muito importante. Estou lendo do livro. 23 anos baixando a uma casa pobre de um bairro paupérrimo. Vejam só. 23 anos o caboclo das 7 encruzilhadas estava baixando ali em uma casa pobre de um bairro ainda mais pobre. Isso mostra uma coisa maravilhosa, que vocês não observaram esse detalhe. 23 anos que um médium, incorporando uma entidade desse porte, podendo ter ficado rico, podendo ter cobrado das pessoas dinheiro, podendo ter construído um mausoléu, lá sei o quê, ou aquelas imagens de 9 metros de altura, sem nenhuma utilidade, porque de fato não tem, a não ser alimentar a sua própria vaidade, a vaidade do médium, fazendo ali um trabalho de caridade. 23 anos. Que maravilha saber disso, que Zélio Fernandino de Moraes nunca usufruiu de coisa alguma, muito pelo contrário. Aí vocês perguntam, mas o que Zélio fazia para sobreviver? Ele tinha um trabalho. Ele era farmacêutico. Sim, ele trabalhava em farmácia. Era dali que ele tirava o dinheiro para a manutenção da sua família. Então ele tinha um emprego, um trabalho, trabalhava ali e nunca explorou uma entidade desse porte, que para outros diria sim. E você sabe que o vil metal, conforme as palavras do próprio caboclo, influencia a cabeça de muita gente. Porque muita gente chega na Umbanda pensando assim, agora eu vou ficar rico. Com todos esses recursos, com várias pessoas de boa fé acreditando em mim e nos meus guias, eu vou ficar rico. E não é verdade. Não é para isso que a gente usa a mediunidade. A gente tem que usar a mediunidade bem. Se a riqueza vier, ela vai vir por outras portas, por outros meios, e nós devemos aceitar sempre o que a espiritualidade superior nos coloca à porta. Se ela vem, que seja bem-vinda. Às vezes o caboclo das 7 encruzilhadas também surpreendia. E isso era uma coisa própria da entidade que surpreendia todo mundo. Vejam bem, ele falava de assuntos que o médium não conhecia. Ele falava de ciência, ele falava de células cerebrais, de energias, de coisas que o médium não conhecia. Isso na época da guerra, da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Ele falava de coisas, de estruturas cerebrais, de células, enfim, que muito mais tarde nós vamos conhecer. Chegava a um ponto que o caboclo, uma vez ele conta, o Léo de Souza em sua obra, veio um capitalista de São Paulo, um homem vinculado ao dinheiro, às grandes empresas da Europa. Entrou dentro do terreiro e quis falar com o caboclo das 7 encruzilhadas. E começou a perguntar coisas do futuro, tipo assim, o que eu faço? Como é que eu aplico dinheiro? Onde é que eu faço? Como é que eu vou construir aquela sede da minha empresa? Coisas assim, do mundo material para o caboclo. O caboclo não se mexeu. Não se mexeu, não.
Ele parou, deu um passo para trás, respirou fundo e começou a dizer, falar de moeda, falar de estrutura de mercado, falar de coisas, gente, que nenhum de nós, ou a não ser que você trabalhe nesse campo econômico, enfim, você é um estudioso da geopolítica internacional, você tem esse conhecimento, nós não temos. Você imagina só, ele deu uma aula para esse capitalista de São Paulo, o que que acontecia, como é que estava a moeda, o que que ia acontecer com a moeda, coisas assim. Ele falava coisas muito além do conhecimento. E outra, ele falava coisas que haveriam de acontecer. Ele previa coisas que haveriam de acontecer. E coisas que realmente aconteceram. E logo adiante se comprovava. A fé de Leal de Souza pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas não era em vão. Ele viu muita coisa mesmo, presenciou muita coisa para poder dizer em seu livro que era realidade o que acontecia com o caboclo, que era realmente uma entidade de uma luz enorme. Isso o Caboclo das Sete Encruzilhadas fazia. Ele falava conforme o público. Se uma pessoa muito culta parasse na frente, ele falava com termos, enfim, de uma maneira que você diz, meu Deus, esse homem é um cientista, esse espírito é um cientista. Se ele chegava na pessoa mais humilde do mundo, que pouco tinha estudo e pouco tinha conhecimento, ele falava a mesma coisa, mas ele falava que a pessoa ali na frente conhecia, compreenderia e conhecia. Com exemplos práticos do dia a dia, quase como Jesus. O que Jesus fazia? Jesus falava dos conhecimentos mais complexos da espiritualidade através de parábolas, parábolas simples, que um homem do campo conseguiria compreender. Parábolas que falavam, por exemplo, de rebanhos, de campo, de plantação, de sementes, de coisas que qualquer pessoa daquele tempo compreenderia. Assim também era o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E falando de Jesus, nós já falamos. Na verdade, o Caboclo das Sete Encruzilhadas era a reencarnação do padre jesuíta Gabriel Malagrida. Nós já falamos vários vídeos aqui no canal. Falamos recentemente também, quando falamos do orixá Malé, aqui no canal. Ele tinha um conhecimento bíblico, assim, além do bárbaro, além do normal. Qualquer assunto bíblico que alguém chegasse na frente dele para perguntar, ele saberia, ele explicava profundamente qualquer passagem da Bíblia. Outra coisa importante, por fim, como ele era, como é que os médios videntes, clarividentes, enxergavam o Caboclo das Sete Encruzilhadas? Como é que ele era? No início, ele se apresentava para os médios videntes como um homem de meia idade, não idoso, um homem de meia idade, com uma roupa branca. Você sabe aquela roupa típica de fantasma, aquele camisolão? Ele usava uma roupa longa branca. Mas ele tinha uma característica. Ele usava uma faixa, que nem aquela faixa de Miss, que nós conhecemos, e estava escrito nessa faixa a palavra caritas, que significa caridade em latim. Dizem que essa faixa brilhava de um jeito incomum para quem quisesse ver. Mais adiante, os médios videntes passaram a ver ele como um caboclo brasileiro, um indígena, de pena, cocara, enfim, ali parado na frente. Mais adiante, ele voltou a aparecer para os médios videntes como ele aparecia no início, como aquele homem de meia idade, com aquele camisolão, com aquela faixa atravessada no corpo. Por fim, nos últimos tempos, ele já não aparecia mais. Simplesmente os médios videntes sentiam a proximidade dele como uma luz azul, uma luz azulada, que parecia que preenchia toda a sala, preenchia todos os espaços ali. Era a presença do Caboclo das Sete Encruzilhadas perto de nós. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos os grandes guias, espíritos africanos, os grandes orixás, enfim. Porque a Umbanda é algo universalista. Nós, quando invocamos toda a espiritualidade superior. Não importa onde tenha reencarnado, não importa quem seja, porque espírito de luz para nós não tem origem, não tem espaço, não tem nada. Espírito de luz é uma coisa só.
ele tem as mesmas regras, as mesmas leis. E agradecemos a Deus, a Jesus, a esses grandes espíritos, aos grandes orixás, um dia terem mandado um espírito desse gabarito, dessa luz, que nos permite falar dele há mais de 100 anos depois, com a mesma tranquilidade, com a mesma clareza, porque ele deixou uma obra, sem dúvida alguma, inesquecível para todos nós. Então, nesse momento, damos uma paradinha para o nosso querido, amado, iluminado Minuto Mandinga, onde nós falamos das ervas, o principal axé de nossa Umbanda. Então, gostou? Semana que vem trazemos mais vídeos cada vez mais interessantes, iluminados, brilhantes, para que você tenha uma ideia das raízes verdadeiras de nossa Umbanda.